paz do Senhor Jesus, Igreja Abraço, amém? Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui louvando o Criador dos céus e da terra, né? A jornada de trabalho para alguns é árdua. Estou vendo alguns irmãos chegando aqui, se esforçando. E isso é muito bom quando nós nos esforçamos para servir ao Senhor, né? O Senhor se agrada. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai recompensar a saúde de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Deus é muito bom para nos abençoar. E vamos falar um pouquinho nessa noite. O título da mensagem: Fazer a obra com excelência. Tem como texto base Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Você que trouxe a Bíblia, o aplicativo. Livro de Jeremias, 48, versículo 10. Estou lendo a palavra do nosso Deus na nova versão internacional, mais conhecida como NVI. Glórias a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que se impede a sua espada de derramar sangue. E nós vamos destrinchando dentro da palavra do nosso Deus e nós vamos ver exemplos de pessoas que fizeram a obra negligente e pessoas também que fizeram a obra de uma maneira excelente. E a palavra excelente, eu estudando a palavra de Deus, estudando o dicionário bíblico e alguns livros, ela quer dizer o que é de qualidade superior. Olha que coisa linda. E a obra com excelência, ela é feita por todos nós. A obra de Deus, ela não é feita apenas pelo pastor e pelos líderes da igreja, que tem algum ministério. É para toda a igreja. A excelência de nós fazermos a obra para o Senhor é para todos nós. Você que não é um líder de algum ministério, mas você também tem que fazer a obra do Senhor com excelência. Seja ela pregando o evangelho, fazendo a obra do Senhor no seu lar, no emprego, pregando a palavra de Deus, sendo um exemplo de pessoa. Você precisa ser uma pessoa excelente, que é qualidade superior. Ainda mais na casa do Senhor, né, meus irmãos? Temos que fazer o melhor, porque o melhor foi nos dado. O Senhor Jesus, ele se entregou por nós na cruz do Calvário, para que houvesse salvação a um tão pobre pecador. E por conta disso, pelo alto preço pago na cruz do Calvário, nós temos que fazer a obra do Senhor de uma maneira linda. Porque a Bíblia, ela fala, olha, é até uma palavra meia dura. Maldito o que faz com negligência. Em outras versões diz, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. É um alerta para nós, é uma palavra forte, mas é uma palavra de incentivo para nós melhorarmos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Maldito aquele que faz a obra de Deus negligente. A palavra negligente ou relaxada quer dizer descuidado, desleixo, falta de zelo, irresponsabilidade de assumir um compromisso, menosprezo, desdém. Olha que coisa séria, meus irmãos, o que é a palavra negligente ou relaxadamente. Como é que tem sido a nossa vida para com Deus? Nós temos sido um exemplo para o Senhor, não apenas aqui na igreja, mas na nossa vizinhança, nos estudos, no trabalho, aonde nós estamos, o dia a dia fora aqui da igreja, nós temos feito a obra do Senhor também com excelência? É uma pergunta.
Como tem tido o seu compromisso com Deus? Você tem feito o melhor? Quanto tempo na semana, hoje já é quarta-feira, tivemos o culto domingo, o GCs, é grande bênção. Nós temos orado. Nós precisamos orar. Oração é alimento. E um crente sem oração é a mesma coisa que aquele carro, que ele vai parando e ele para. Para. Assim é a vida do crente. O crente ele para de orar hoje, aí ele não ora amanhã, aí ele começa a tratar as coisas do Senhor de uma forma negligente. Sabe, meus irmãos, nós temos que nos cuidar da vida espiritual. Nós temos que ter uma comunhão com Deus diária. Nós não podemos de maneira nenhuma ser crente no domingo, na quarta, no sábado. Não, é todos os dias. Nós devemos ser crentes autênticos e excelentes na presença de Deus. Ao começar pelo levantar. Você respirou, glorifica a Deus. Mas muitas vezes a gente já levanta e já vai logo para o café da manhã. Ali já come, muitas vezes nem ora pelo pão de cada dia. Já vai, come, já sai e não ora para sair. Sabe que nós temos que ter excelência nas coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser primórdios nas nossas vidas. E é dura essa palavra, maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Sabe, meus irmãos, infelizmente, nós vemos acontecer algumas situações em alguns ministérios ruins. As pessoas estão tratando o evangelho com desdém, a obra do Senhor menosprezando. A palavra de uma pessoa, meus irmãos, é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. E muitas pessoas falando sim para Deus, mas de uma forma irresponsável. Ela assume um compromisso, mas ela não cumpre. É negligente, Deus não aprova esse tipo de pessoa. Por mais que você queira trabalhar para Jesus, mas se você não se sente ainda em condições espirituais, não fale sim para o Senhor para você não fazer. Aguarda um pouquinho ali e fala, olha, eu ainda não consigo estar realizando essa tarefa, mas o Senhor vai me ajudar, vai me dar força, aí dá tudo certo. Porque é melhor você falar não e ficar aí na humildade, na mansidão, esperando o tempo do Senhor, do que você falar sim e não cumprir o chamado de Deus. E nós temos que estarmos vivendo uma vida reta, meus queridos irmãos, para o Senhor se agradar de nós. Nós temos que fazer a diferença. O mundo está tão tenebroso, meus irmãos, que as pessoas não querem compromisso. As pessoas não se respeitam, não se amam. Está ruim. E é através de nós que o Espírito Santo quer fazer grande obra nesta terra. Deus quer te usar. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Deus quer fazer de você um obreiro, uma obreira aprovada por Ele. Mas para isso, não depende só de Deus, depende de você. É o seu desejo. Eu quero mudar a situação. Eu me sinto um pouco desconfortável no espiritual hoje, mas o Senhor vai me honrar. Eu quero mais de Ti, Senhor. Sabe, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Lamentações, capítulo 3, e versículo 29, se tivermos com a boca no pó, talvez ainda haja esperança para nós. E a Bíblia diz ainda, talvez haja esperança para nós. É tempo de nos humilharmos, de orarmos, de buscarmos a presença do Senhor e fazer a obra do Senhor com excelência. É dar o nosso melhor. Não é fazer as coisas do Senhor meia boca, relaxadamente, não. Se você tem um compromisso, cumpra ele com excelência, meus irmãos. É no horário certo, é no evangelismo certo, é prestar um culto racional ao Senhor. Não faça as coisas do Senhor de qualquer maneira. Faça com excelência, porque como nós já lemos aqui, a palavra excelência, ela quer dizer qualidade superior. Nós temos que fazer o melhor.
O Senhor Jesus, Ele não viu o seu pecado e nem o meu, como nós cantamos aqui, que nós nunca saberemos os nossos pecados que cometemos. Nunca! E Jesus fez o melhor, que foi se entregar por cada um de nós naquela cruz, e houve salvação para um pobre pecador. Nós temos que fazer a forma certa para com Deus. Nós temos que ser crentes honestos, meus irmãos. Honestidade. Honestidade é só para crente de verdade. Honestidade, meus irmãos, não é para qualquer pessoa. Ser uma pessoa leal. Eu sempre conversava com o meu pai, né? Meu pai pastor na igreja dele, e a gente caminhou junto no ministério, e eu sempre ouvia os conselhos dele. Ele: filho, sempre faça a obra do Senhor com excelência. Se for para você colocar uma cadeira no lugar, coloque ela naquele lugar. Se for para você limpar o banheiro, deixe ele limpinho, filho. Se for para você pregar o evangelho na rua, faça com coragem, com amor. E filho, não dê trabalho para o teu pastor. Seja uma pessoa honesta, servo do Senhor. E aquilo eu fui aprendendo e guardando no meu coração, de fazer o melhor. Embora nós somos pessoas limitadíssimas, pecadoras, mas nós temos que procurar fazer o melhor para Deus. O melhor. Provérbios 18, verso 9. Vamos ver o que o Senhor nos ensina nessa noite. Vamos lá. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Olha aí, meus irmãos. E isso é em toda a nossa vida. Não é apenas aqui na casa do Senhor. Nós não podemos ser pessoas relaxadas, meus irmãos. Nós temos que ser pessoas excelentes. O relaxo não é de Deus. Quem relaxa em seu trabalho, ou seja, relaxa aqui, é irmão do que destrói. Nós temos que construir, não destruir. E para nós construirmos, nós temos que ser pessoas excelentes na obra do Senhor. Pessoas que não queiram fazer as coisas erradas. Pessoas que tenham prazer em fazer as coisas certas. Bem bonitinho. O local, trabalhar para Jesus. O local e o ministério que você estiver trabalhando para Jesus, dê o seu melhor. Não faça por obrigação. Não. Tem que ser por amor e porque você ama a obra do Senhor. Por obrigação, meus irmãos, é muito ruim. Não é legal. Aí você não está preparado para fazer a obra com excelência. Agora, quando você põe a mão no arado, eu vou, e eu não volto para trás, aí é coisa excelente. Porque aquele que pega, põe a mão no arado e retrocede, esse não está apto para o reino. A palavra de Deus, ela é linda e ela nos exorta a sermos crentes excelentes, meus irmãos. Tem muitas pessoas descuidadas, relaxadas, e pessoas que são crentes há 10, 20, 30, 40, 50 anos, que teve alguma experiência no passado que é muito bom. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas nós temos que ter experiências com Deus hoje. Porque o nosso Deus não mudou, Ele é vivo, verdadeiro, e Ele quer fazer de nós um santuário puro, santo e verdadeiro para Ele. E pessoas que não conseguem ler mais a Bíblia, pessoas que não oram, sabe, as pessoas ficaram naturais, muito natural. É perigoso, as pessoas até se desviarem. Mas aquele que quer fazer a obra com excelência, pessoa que se humilha, é humilde, reconhece o senhorio do Senhor sobre a sua vida, procura fazer as coisas com zelo, com amor, primórdios na obra do Senhor. Meu irmão, aí o Senhor vai abençoando.
o Senhor vai usando, o Senhor vai despertando os dons e talentos. É o quanto o nosso coração está disposto a fazer a obra com excelência. É pagar o preço. E, fala a verdade para os irmãos, algumas vezes eu me sinto envergonhado de fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Somos um país livre, os irmãos concordam? Amém? Se a gente terminar o culto aqui antes das 22, a gente pode pegar aí o Giovanni, pegar o Givanildo, algumas pessoas, a gente sair por aqui e orar, orando, buscando a presença do nosso Deus, demonstrando a nossa gratidão e o nosso amor para com o Senhor. Nós podemos fazer isso. Nós podemos pregar o evangelho para o nosso vizinho, pregar a palavra de Deus, nós temos liberdade, e muitas vezes nós não fazemos. Em alguns países aí, para as pessoas terem uma folhinha dessa aqui, eles vão passando uma por uma, e às vezes é um versículo da Bíblia, e as pessoas estão morrendo e não estão negando a Jesus, eles querem fazer a obra. Teve uma missionária que veio de um país que era a igreja perseguida, e ela estava fazendo algumas visitas aqui no Brasil, e ela ficou algum tempo aqui, e ela quis voltar de volta para o seu país. Sabe por quê? Porque ela falou: irmãos, aqui é muito fácil a obra. Olha que vergonha para nós. É fácil. Aqui eu estou no céu, mas lá onde eu estou, que o foguete está passando aqui, a minha cabeça está prêmio, lá eu quero ver ser crente. E aí? Eu até me emociono, porque essa pessoa faz a obra com excelência. Como nós temos agido como obreiros e obreiras do Senhor. Sabe, meus irmãos, não que nós venhamos a ser pessoas fanáticas, loucos, não. Pessoas equilibradas, que o Senhor quer que nós sejamos, mas pessoas ousadas e cheias do Espírito Santo de Deus. É fácil? Não é fácil. É por isso que nós temos que pagar preço. Não podemos ser crente de qualquer jeito. É orar, é meditar na palavra de Deus, é lá no seu serviço, na segunda-feira, você, glória a Deus, eu estou bem. É você dar testemunho lá. É quando a pessoa te xinga lá e fala que você não presta, você fala: mas mesmo assim, Jesus te ama e eu também te amo. É assim que nós vamos fazendo a obra. É indo contramão às coisas do mundo, é negando-se a sua vontade. E o que tem de crente, meus irmãos, infelizmente, mas é a palavra de Deus, deixando o evangelho de Cristo e seguindo a doutrinas de demônios. É a Bíblia, está lá em Timóteo 4:1. Crentes em Jesus que estão se embriagando, estão usando drogas. Tem. Enquanto Jesus quer que cada um de nós faça a obra com excelência, as pessoas estão levando o evangelho de qualquer maneira, mas pessoas estão pagando com a vida em outros países perseguidos. Para a gente refletir e ser crentes melhores, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos mudar este mundo, mas lá onde nós moramos ali, aquelas 50, 100 pessoas, nós podemos fazer uma grande diferença ali através do poder de Deus. Primeira Samuel capítulo 2. Olha só, exemplo de pessoas péssimas. Versículo 12. Primeira Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes.
Eram sacerdotes na casa do Senhor e faziam tudo de qualquer maneira. Eram homens profanos. Eram homens malignos. E existe hoje isso na casa de Deus, irmãos? Existe ou não? Fala para o irmão Marcelo. Claro que existe. Existe ímpios, meus irmãos. Mas é perigoso, porque Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que Ele pode fazer o que Ele quiser. É um Deus sério, é um Deus santo. É um Deus todo-poderoso. E esses homens atrapalharam e tiveram que pagar com a vida. Um pouquinho para frente, no capítulo 4, versículo 11. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A Bíblia diz que um desses homens queria tocar na arca. Olha, Jair, vê se pode. Meus irmãos, em nome de Jesus, tome cuidado com as coisas de Deus. Faça com excelência. Não leve de qualquer maneira as coisas de Deus como Ofni e Finéias levaram, não. Sejam crentes. Eles eram filhos do sacerdote Eli. Olha a partir do versículo 17. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli, que era pai de Ofni e Finéias, caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado, e liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel. Homens que eram obreiros na casa do Senhor fizeram tudo o que o Senhor reprova. E é muito bom a palavra de Deus, que essa palavra é maravilhosa, que ela vem para sempre nos corrigir. O que os nossos queridos irmãos da Bíblia erraram, eu e você não precisamos errar, porque nós temos amparo da Bíblia. Por isso que essa palavra é um manual para fazermos as coisas com excelência e amor para o nosso Deus. Outro foi Sansão. Vocês também conhecem a história. Sansão, juiz de Israel, foi chamado para ser o libertador. A palavra de Deus diz que quando Deus se apossava daquele homem, era tremendo. Mas Sansão não deu ouvido nem a Deus e nem aos seus pais. Se você ler o livro de Juízes capítulo 13 em diante, vocês vão ver a história. A mãe e o pai de Sansão dão conselho para ele: meu filho, tem mulheres para você aqui da nossa tribo, aqui para você se casar, mulheres honestas de Deus. Não se envolva com pessoas estrangeiras, estranhas. Sansão foi fazer o quê? Se envolveu com uma prostituta por nome de Dalila.
Meus irmãos, com quem nós temos nos envolvido? Mais uma perguntinha. Com pessoas que querem fazer a obra com excelência ou com pessoas que tratam a palavra de Deus com desdém? Cuidado com quem tem feito aliança. Cuidado. Sansão fez aliança com pessoa que não era do povo de Deus e se deu mal. Teve que pagar com a vida. Obreiro de desordem também, porque desobedeceu a palavra de Deus, tratou com desdém o que Deus tinha para ele. Quando estava ali com o Espírito Santo, a força daquele homem era tão grande, tremenda, que ele carregava o portão de uma cidade sozinho nas costas. Com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. Mas tratou a obra de Deus de uma maneira errada. Cuidado, é um alerta para nós aprendermos a melhorar como crentes, fazendo a obra do Senhor com excelência. Com excelência, de melhor qualidade. Como é que tem sido a sua vida no seu lar? Homem e mulher. Tem tratado a esposa, o esposo com excelência? Os filhos? Como está o seu lar? Estão fazendo a obra do Senhor lá com excelência? Da melhor qualidade? Família. Tem que ser família excelente para Cristo Jesus também, meus irmãos. O culto começa lá no nosso lar. Somos pecadores? Somos. Erramos. Mas nós temos que acertar dentro da palavra de Deus. Você tem sido bênção para sua família? Você tem procurado tratar bem o seu filho, sua esposa, seu esposo? Como é que está a vida? Crente tem que ser excelente, meu irmão, em tudo. Em tudo. Sabe quem foi assim? José e Daniel. Homens igual eu, o Herbert, o irmão André, o Benedito. E José era homem honesto. Foi vendido por algumas moedas lá para o Egito. Vocês conhecem a história. E a Bíblia Sagrada só conta coisas boas desse homem. Nada que desabonasse a vida espiritual, que coisa linda. Tratava bem, fazia com excelência na casa de Potifar. Fazia o melhor ali, o melhor para Deus. E isso, é claro, meus irmãos, pode causar inveja de algumas pessoas. Pode sim. Você vai fazer o melhor. Poxa, mas o Jair, o André, faz tudo bem. A irmã Betânia trabalha tão bem na casa do Senhor ali. A gente fica em evidência, meus irmãos. Mas aí a gente ora e repreende o espírito de inveja em nome de Jesus Cristo e dá tudo certo. Faz com excelência. Tentaram fazer uma cilada, a mulher de Potifar, com José. Ela queria ter relações íntimas com aquele homem. Eu respeito primeiramente o meu senhor Potifar, eu não posso. Homem e mulher de Deus é diferente. Trata as coisas do Senhor com seriedade. E saiba você que no momento mais difícil, o Senhor está ao teu lado. Seja honesto, seja honesta para com Deus, sincero, que no momento de dificuldade, o Senhor vai te honrar. Honrou o irmão José. Mentira que ele estava lá na cama com aquela mulher, mas pegaram ele e levaram para a prisão. Ele foi. Continuou sendo um homem de Deus lá na prisão. Da prisão ao governo. Porque Deus é tremendo e Ele honra quem faz a obra com excelência.
José, homem de Deus. E aqueles que o venderam, o traíram, houve fome, grande fome, a Bíblia diz. Tiveram que ir para o Egito. Quando chegam lá, quem está à frente? José. E ali José, homem de Deus, a autoridade estava na mão dele, ele era governador. Ele poderia, agora é minha hora, agora é a minha vingança. Eita, agora eu vou me vingar, não fizeram mal comigo, e agora? Dá comida para esses homens aí, porque eu amo a minha família. Com Deus é assim, meus irmãos. Quem faz a obra com excelência está nos caminhos de Deus. O perdão age naturalmente na nossa vida. Outra pessoa com excelência foi Daniel. Foi levado pequeno, jovem, para a Babilônia. E mesmo lá, em meio à grande Babilônia, aos deuses, ele foi honesto para com o seu Deus. Homem honesto, de caráter aprovado. E o interessante, o paralelo entre esses dois homens, que eram dois homens sonhadores. Sonhos de revelação. Sonhava e acontecia. Sabe por quê? Estão de forma excelente. Procura, irmão, a melhorar, a ser um crente melhor, a fazer as coisas para Deus melhor, no seu lar melhor, no seu emprego melhor. Você vai ver Deus te honrando de uma maneira linda e maravilhosa. E Daniel, homem excelente de caráter, excelente pessoa, não se contaminava com as coisas deste mundo, com os manjares do mundo, mas era homem de oração. E a Bíblia Sagrada diz que esse homem orava 3 vezes ao dia. E as portas que davam para Jerusalém, ele orava de frente para ela. Fizeram até um decreto para este homem aí, que se não orassem aos deuses da Babilônia, seria jogado nas covas dos leões. Os irmãos sabem dessa passagem. Pode me jogar lá então. O caráter dele era tão aprovado, era um homem que fazia com tanta excelência, que para ele era fazer as coisas de Deus com excelência, não importa as consequências. Que coisa tremenda. Depois na sua casa procure analisar a vida de José e de Daniel. E nós podemos ser pessoas igual a eles. Não somos diferentes em nada. Carne, osso. O que difere muitas vezes é a nossa fé, a nossa conduta. É o quanto nós somos verdadeiramente crentes. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Já estamos quase encerrando, meus irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina.
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sendo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de Deus, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E acontece isso hoje? Acontece. Pessoas que juntos serão mestres para si mesmos. Pessoas que não precisam de pastores, não precisam de Deus. Eu sou o bom. Pessoas que recusam ouvir a verdade. Estão tudo dentro da igreja. Não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Mas o que Deus quer de um verdadeiro obreiro, sabe o que é, Jair? Volta um pouquinho. 2 Timóteo 2,15, bem conhecido. É isso que Deus quer de nós. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. É isso que Deus quer de um obreiro, de uma obreira. Que não se envergonhe do evangelho de Cristo. Que seja aprovado. Caráter aprovado. Pessoa que não tem do que se envergonhar. Sou cristão. Tenho o caráter de Cristo Jesus. Mas eu vou lhe levar preso. Pode me levar. Mas então eu vou te matar. Termina agora. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Faça a obra do Senhor com excelência. Obreiros, líderes e liderados. Tudo com excelência na obra de Deus. Viu lá no começo, em Jeremias 48:10? Que palavra dura? Maldito, misericórdia, Jesus. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aí a gente viu exemplos ruins. Sabe, meus irmãos, a verdade sempre tem que ser dita. Na igreja, em qualquer igreja cristã, qualquer uma, existe o trigo, mas também existe o joio. É verdade. Existem as pessoas que se amam e querem fazer a obra do Senhor. E existem aquelas pessoas que tanto faz como tanto fez. Que patamar de pessoa você quer estar? Você quer ser trigo, bênção? Ou você quer ser joio, pedra de tropeço que faz a obra do Senhor relaxadamente? Para a gente pensar e viver relaxadamente, de qualquer maneira. Hoje é meu dia de orar lá, Jair, mas eu não vou não. Tem vários irmãos, tem o irmão André, o Benedito, eles oram lá. Mas você não se comprometeu? Hoje é o dia da limpeza na igreja. Você se comprometeu? Não, mas vai ter uma partida de futebol. Vou assistir, tem muito irmão lá. Cuidado, irmão. Cuidado. Seja crente de verdade, meus irmãos. Jesus nos ama e quer que a gente seja pessoas corretas. Porque Ele sempre foi correto e Ele sempre vai ser correto com cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.